Narração de livro organizado por Cristiane Batista. Inscreva-se, deixe sua curtida, muito grata. Jung. Considerações gerais sobre a psicologia do simbolismo alquímico cristão. Matar alquimia, mãe alquimia, não constitui um fato primeiro e inicial, mas uma época que começa mais ou menos com o cristianismo e dá nascimento à era das ciências da natureza nos séculos 17 e 18, para, em seguida, definhar, desconhecida, mal compreendida, e dissolver-se, como era extinta, na corrente dos séculos. Mas assim como toda a mãe um dia também foi filha, o mesmo se dá com a alquimia, sua natureza própria deriva daqueles sistemas dos gnósticos que Hipólito considera, com razão, filosóficos, naturais, estes, servindo-se, de um lado, da filosofia grega clássica e, do outro, das mitologias grega, do Oriente Próximo e egípcia, bem como da dogmática cristã e da cabalística judaica, fizeram tentativas, sumamente interessantes do ponto de vista moderno, de construir uma cosmovisão nas quais os elementos físicos, desempenhavam um papel igual ao dos elementos místicos. Se estas tentativas tivessem sido bem-sucedidas, o mundo não teria presenciado o estranho espetáculo de duas cosmovisões paralelas e contemporâneas que não queriam, ou não podiam, ouvir falar uma da outra. Hipólito ainda se achava invejavelmente em condições de poder comparar, por assim dizer, a doutrina cristã com suas irmãs pagãs, e encontramos tentativas semelhantes, neste sentido, em Justino Mártir. Para a honra do pensamento cristão devemos recordar que até a época de Kepler não faltaram tentativas dignas de nota de explicar e compreender a natureza, no seu sentido mais amplo, à luz do dogma. Mas estas tentativas falharam, diante do conhecimento insuficiente dos fatos naturais. Chegou-se então, no decurso do século XVIII, a notória incompatibilidade entre fé e ciência. A fé faltava à experiência e a ciência, à alma. Em compensação, a ciência acreditava em uma objetividade absoluta e intencionalmente, pela dificuldade de princípio, não viu que a verdadeira portadora e geradora do saber é a psique, e foi justamente esta o que mais se ignorou, durante muito tempo. Ela era considerada um sintoma de reações químicas, um epifenômeno de processos celulares, ocorridos no cérebro, e ela não existiu mesmo, realmente, por algum tempo. Agindo assim, a ciência não percebe absolutamente que para suas observações se servia, por assim dizer, de um aparelho fotográfico, cuja disposição e estrutura ignorava quase completamente e cuja existência ela muitas vezes se recusava a admitir. Uma das aquisições mais modernas é a consciência de que se deve levar em conta a realidade objetiva do fator psíquico. Significativamente, foi justamente a microfísica que mais clara e inesperadamente colidiu com a psique. Entende-se que faremos abstração, aqui, da psicologia do inconsciente, pois sua hipótese de trabalho consiste precisamente na realidade da psique. O significativo, neste momento, é o inverso, isto é, seu embate com a física. Para os gnósticos e é nisto que consiste seu verdadeiro segredo, assim como para os alquimistas, a psique existia como fonte de conhecimento. Exceção feita para a psicologia do inconsciente, as ciências naturais e a filosofia de nossa época só conhecem o exterior, enquanto a fé só conhece o interior,
e precisamente sob aquela forma que os primeiros séculos do cristianismo, a começar por Paulo e pelo Evangelho de João, lhe conferirão. A fé é absoluta, como a objetividade tradicional das ciências naturais, e, por isso, nem a fé e a ciência nem os cristãos entre si conseguem chegar a um consenso. A doutrina cristã é um símbolo altamente diferenciado que expressa o elemento psíquico transcendente, a imago Dei, imagem de Deus, e seus atributos, como diz Dorn. O credo é o símbolo, símbolo. Praticamente ele abrange tudo o que se pode constatar a respeito das manifestações do fator psíquico no plano da experiência anterior, mas não se estende à natureza, pelo menos de modo identificável. Por isso, em todos os séculos do cristianismo sempre existiram correntes paralelas e subterrâneas do espírito que procuraram conhecer, não apenas a natureza exterior, mas também a natureza interior em seu aspecto empírico. Embora o dogma, do mesmo modo que a mitologia, em geral, expresse a essência da experiência interior e, assim, também formule os princípios da psique objetiva, isto é, do inconsciente coletivo, ele o faz, em linguagem e forma conceitual, que se tornaram estranhas à orientação espiritual de nossos dias. A palavra dogma assumiu um tom nem sempre agradável, e é usada não poucas vezes para dar ênfase à rigidez de um preconceito. Isto fez com que ela perdesse seu sentido enquanto símbolo de um fato real, isto é, atuante, e em si incognoscível para a maioria dos homens ocidentais. Até mesmo no seio da teologia quase cessara toda verdadeira discussão, excetuando a mais recente definição dogmática, indício claro de que o símbolo começará a definhar, se é que já não murchara de todo. Esta evolução constitui um perigo para a cultura espiritual, pois não temos conhecimento de qualquer outro símbolo que expresse melhor o mundo do inconsciente. Por isso é que nosso olhar se volve não poucas vezes em busca de representações exóticas, na esperança de encontrar um sucedâneo, na Índia, por exemplo. Esta expectativa é ilusória, pois os símbolos da Índia, como os do cristianismo, expressam o inconsciente que representa, em grau considerável, o respectivo passado espiritual. As doutrinas indianas constituem a essência da experiência multissecular do homem indiano. É verdade que podemos aprender muita coisa a respeito do pensamento indiano, mas ele nunca exprime aquele passado que se acha presente dentro de nós. Nosso pressuposto é, e permanecerá, o cristianismo, que compreende de 11 a 19 séculos, dependendo do caso. Anteriormente, para a maior parte dos ocidentais, estende-se o período, imensamente maior, do estágio da mentalidade politeísta e polidemonista. Em certos lugares da Europa, a história do cristianismo abrange apenas um pouco mais de 5 séculos, ou seja, não mais do que cerca de 16 gerações. A última bruxa foi queimada na Europa no ano em que meu avô nasceu, e a barbárie, com seu aviltamento da natureza humana, voltou a eclodir no século XX. Mencionei estes fatos, para ilustrar o quão tênue é o muro que nos separa dos primórdios do paganismo. Acresce ainda que os povos germânicos nunca se desenvolveram organicamente de um primitivo polidemonismo para o politeísmo e seu processo de refinamento filosófico, pelo contrário, em muitos lugares receberam o monoteísmo cristão e a doutrina da salvação das pontas de lança das legiões ramanas,
do mesmo modo que na África a metralhadora significa o argumento latente da invasão cristã. A difusão do cristianismo no seio dos povos bárbaros não só favoreceu, como exigiu mesmo uma certa inflexibilidade e rigidez do dogma. Observasse também algo de semelhante na difusão do islamismo, que foi levado ao fanatismo e à rigidez. Na Índia, a evolução do símbolo transcorreu de modo muito mais orgânico e tranquilo. Até mesmo a grande reforma do hinduísmo, o budismo, fundamenta-se de maneira tipicamente indiana, na yoga. Ela foi, porém, reassimilada pelo hinduísmo excetuando um pequeno número no espaço de um milênio, pelo menos na Índia, e o próprio Buda hoje troneja no panteão como avatar de Vishnu, juntamente com Cristo, Matsya, peixe, Kurma, tartaruga, Vamana, anão, e outros. Não se pode absolutamente comparar a evolução histórica do espírito ocidental com a do espírito indiano. Por isso, quem acredita que pode assumir diretamente certas formas conceituais do Oriente desenraiza-se, pois essas formas não exprimem o passado ocidental, são simplesmente conceitos teóricos e sem sangue, incapazes de fazer vibrar as cordas profundas de nosso ser. Nossas raízes mergulham em solo cristão. Este fundamento, porém, não é muito profundo, e, como dissemos acima, tem se mostrado inquietantemente tênue em muitos pontos. Assim, o paganismo primitivo pôde, com uma face mudada e mediante a forma econômica que lhe é inerente, a escravidão, assenhorear-se, de novo, de grande parte da Europa. Esta evolução moderna confirma as correntes pagãs evidentes na alquimia, e que se mantiveram vivas sob a superfície cristã desde a antiguidade clássica. Nos séculos XVI e XVII a alquimia atingiu seu maior florescimento para, em seguida, aparentemente deixar de existir. Na realidade, ela teve uma continuidade através das ciências naturais. No século XIX, estas últimas levaram ao materialismo e, no século XX, ao chamado realismo, cujo fim por enquanto não se pode prever. O cristianismo acha-se impotente diante disto, apesar de todas as afirmações bem-intencionadas que sustentam o contrário. A Igreja ainda dispõe de um certo poder, mas apacenta suas ovelhas sobre os escombros da Europa. Sua mensagem, ao que se sabe, procura atuar no sentido de estabelecer uma união entre sua linguagem, suas concepções e costumes, e a compreensão do presente. Mas, para muitos, ela já não fala, como Paulo na praça de Atenas, a linguagem do presente. Sua mensagem, ao contrário, se reveste de palavras sacrossantas que a idade sacramentou. Qual seria o resultado da pregação de Paulo, se ele tivesse se servido da linguagem e do mito da época minoica, para anunciar o Evangelho aos atenienses? Negligenciamos, infelizmente, que hoje se exige muito mais do homem moderno, do que se exigia do homem da época apostólica. Para este último não havia a menor dificuldade em acreditar na concepção virginal do herói e semideus, e por isto Justino ainda usou deste argumento em sua apologia. Também a ideia de um homem-deus salvador não constituía algo de inaudito, porque, por assim dizer, todos os potentados asiáticos, do mesmo modo que o César romano, eram considerados de natureza divina. Em nossos dias já nada mais sabemos a respeito da investidura dos reis por graça divina. As narrativas acerca dos milagres dos evangelhos,
que convenciam os homens daquela época, significariam uma petra scandali, pedra de tropeço, em qualquer biografia atual, e produziriam o oposto da fé. A natureza estranha ou singular dos deuses era tida como evidente, o mito era algo vivo, particularmente importante e convincente, no próprio processo de refinamento filosófico. Hermes Teranos não constituía de modo algum um absurdo intelectual, mas era uma verdade filosófica. Nestas bases é que se pôde formular o dogma da Trindade de maneira convincente. Mas, para o homem moderno, este dogma constitui um mistério inacessível ou uma curiosidade histórica, sobretudo esta última. Para o homem da antiguidade a virtude, poder, da água benta ou a transformação das substâncias não representava um absurdo, pois havia também fontes de água medicinal cujos efeitos eram incompreensíveis, e mudanças químicas cuja natureza parecia miraculosa. Em nossos dias, qualquer menino de escola sabe, em princípio, muito mais a respeito da constituição da natureza do que toda a história naturalis de um Plínio. Atualmente, se Paulo tentasse tocar o ouvido dos homens sensatos, no Hyde Park Corner, já não se contentaria com citações da literatura grega e algum conhecimento da história judaica, mas teria de acomodar sua maneira de exprimir-se às possibilidades de compreensão de um moderno público inglês. Se não fizesse isso, teria proclamado pessimamente sua mensagem, pois a não ser um filólogo da antiguidade, ninguém estaria apto para compreendê-lo, mesmo aproximativamente. Mas é esta a situação atual da querigmática cristã. Não que ela se sirva literalmente de uma linguagem morta e estranha. Ela se exprime em imagens que, por um lado, parecem muito conhecidas e enganosamente familiares, mas, por outro, distam infinitamente de uma moderna compreensão consciente, conseguindo, no máximo, tocar o inconsciente. Mas isto só no caso em que a alma do pregador se ache plenamente identificada com sua obra. Portanto, na melhor das hipóteses, o efeito se limita à esfera dos sentimentos. Em geral, porém, nem mesmo esta última é atingida. Falta a ponte que liga o dogma com a experiência interior do indivíduo. Em compensação, acreditasse no dogma. Este foi hipostasiado, do mesmo modo que, entre os protestantes, a Bíblia foi ilegitimamente erigida em autoridade suprema, apesar de suas contradições e da controvérsia das interpretações. Como se sabe, através da Bíblia é possível legitimar tudo. Ele já não formula, não exprime, é apenas um dogma em si e por si, que não se apoia em nenhuma experiência comprovável. Sim, a própria fé converteu-se nesta experiência. A fé do apóstolo Paulo, que não experimentou a presença do Senhor segundo a carne, ainda podia apelar para a avassaladora aparição que ocorrerá a caminho de Damasco e para a revelação do Evangelho, num êxtase. A crença dos cristãos da Antiguidade e da Idade Média jamais se chocava com o consensus unium, consenso universal, mas era precisamente sustentada por ele. Tudo isto mudou radicalmente nos 3 últimos séculos. Mas que mudança de princípios se operou paralelamente na concepção teológica? Existe o perigo sobre isto, não há a mínima dúvida de que o vinho novo rompa os odres velhos e que se jogue para um monte de coisas velhas aquilo que não se compreende, como já aconteceu outrora, na época da Reforma. O protestantismo perdeu, então,
o rito, uns poucos e pálidos restos, indispensável a qualquer religião, apoiando-se agora apenas na sola fides, unicamente na fé. Constantemente se destacam fragmentos do conteúdo da fé, do símbolo. Que resta ainda dela, na verdade? A pessoa de Jesus Cristo. Qualquer leigo sabe, porém, que a personalidade do fundador biograficamente pertence ao que de mais obscuro o Novo Testamento nos transmitiu, e, sob o ponto de vista psicológico humano, esta personalidade é um enigma impenetrável. Como disse um dia acertadamente um escritor católico, os relatos evangélicos são, ao mesmo tempo, a história de um homem e de um Deus. Ou resta apenas Deus? Que é feito, então, da encarnação, peça essencial do símbolo da fé. Na minha opinião, seria melhor aplicar a palavra de certo Papa, sit ut est, aut non sit ao símbolo de fé, e deixá-lo, por enquanto, como está, em sua totalidade. Como é notório, já não se sabe mais ao que ele se refere, verdadeiramente. Pelo menos é isto o que me parece. De outro modo, como se poderia explicar o abandono dos dogmas, patente em inúmeros lugares? Talvez pareça estranho ao leitor que eu, como médico e psicólogo, insista no dogma. Devo acentuá-lo, e isto pelos mesmos motivos que levaram outrora o alquimista a atribuir uma importância especial à sua teoria. Sua doutrina é a quintessência do simbolismo de processos inconscientes, da mesma forma que os dogmas constituem uma condensação ou um destilado da chamada história da salvação, ou seja, do mito da natureza e da ação divina desde os primórdios. Se quisermos entender o que a doutrina alquímica pretende dizer, devemos recorrer à fenomenologia, não só histórica como individual dos símbolos, e se pretendermos aproximar-nos da compreensão do dogma é preciso, forçosamente, levar em conta o mundo dos mitos da Ásia anterior que está originalmente na base do cristianismo e, depois, a mitologia, como expressão de uma disposição humana geral. A esta disposição, como se sabe, dei o nome de inconsciente coletivo, cuja existência só é possível conhecer a partir da fenomenologia individual. Em ambos os casos, a pesquisa se desenrola em torno do indivíduo, pois sempre se trata de certas formas representativas complexas, isto é, dos chamados arquétipos, que é preciso supor como ordenadores inconscientes das representações. É impossível distinguir a força motriz que está na origem destas formas, do fator transcendente ao qual se dá o nome de instinto. Não há, portanto, nenhuma razão para se ver no arquétipo outra coisa senão a forma do instinto humano. Não se deve encarar precipitadamente tal reflexão como se ela implicasse uma redução do mundo das representações religiosas a fundamentos apenas biológicos, nem tampouco deve alimentar-se a opinião errônea de que este modo de ver psicologiza o fenômeno religioso, dissipando-o em fumaça. A uma pessoa de juízo são jamais ocorreria a ideia de que reconduzir a figura humana a um sáureo quadrúpede equivaleria a declarar a invalidade da figura humana ou então que esta última se explicaria, de algum modo, por si mesma. Por trás disto subjaz, evidentemente, o grande e insolúvel enigma da vida e da evolução em geral, a importância primordial. Enfim, não reside propriamente na origem da evolução, mas no fim para o qual ela tende. Mas quando um ser vivo é separado de suas raízes,
falta-lhe a ligação com as bases da existência, e neste caso ele secará inevitavelmente. É aí, então, que a anamnese é de vital importância. O conto de fadas e o mito expressam processos inconscientes e sua narração produz sempre um revivecimento e uma recordação de seu conteúdo, operando, consequentemente, uma nova ligação entre a consciência e o inconsciente. É sobretudo o médico que sabe o que significa a separação entre as duas metades da psique. Ele a conhece sob o nome de dissociação da personalidade, que é a origem de todas as neuroses. A consciência vai para a direita e o inconsciente para a esquerda. Como é impossível unir os contrários em seu próprio nível, tertium non datur. Não há um terceiro termo, é preciso encontrar um terceiro elemento de ordem superior, no qual as partes possam encontrar-se. Como o símbolo provém tanto da consciência como do inconsciente, ele é capaz de unir ambas as partes. O caráter antitético e ideal deles, devido à sua forma, corresponde ao caráter antitético emocional de sua luminosidade. Por isso ele é frequentemente, e desde tempos imemoriais, comparado à água, por exemplo, sob a forma de Tao, no qual Yang e Yin se acham unidos. Tao é o espírito dos vales, o curso sinuoso dos rios. O símbolo de fé da Igreja é a água da doutrina, a Aqua Doutrinae, a qual corresponde à maravilhosa água divina da alquimia, água cujo duplo aspecto se acha representado como duplex, através de Mercúrio. A natureza medicinal e renovadora desta água simbólica, sob a forma de tal ou como água batismal, ou panaceia, revela o aspecto terapêutico das conexões mitológicas a que pertence esta representação. Os próprios médicos de orientação alquímica estavam conscientes de que seu arcanum curava, ou pelo menos devia curar, não somente certas enfermidades do corpo, como também as da alma. A psicoterapia moderna sabe que há muitas soluções intermediárias, tratando-se no fundo de um problema moral de opostos, racionalmente insolúvel, e que só terá solução mediante um terceiro elemento de natureza superior, isto é, mediante um símbolo que exprima ambas as partes. Os velhos alquimistas empenharam-se na busca desta veritas, Dorn, ou teoria, Paracelso, e não o puderam conseguir, senão recebendo a revelação cristã no seu universo de representações. Eles deram prosseguimento à obra dos gnósticos, que, até certo ponto, eram bem mais teólogos do que propriamente hereges, e dos padres da Igreja, em uma nova era, reconhecendo instintivamente que o vinho novo não deve ser colocado em odres velhos. Da mesma forma que a serpente troca de pele, assim também o mito precisa de nova roupagem em cada renovado éon, para não perder a sua força terapêutica. Os problemas que a integração do inconsciente traz ao médico e psicólogo moderno só podem ser resolvidos dentro da linha histórica que acabamos de traçar, e o resultado equivalerá a uma nova recepção do mito transmitido, sendo porém pressuposta a continuidade da evolução. A tendência moderna à destruição e perda de consciência de toda a tradição poderá, entretanto, interromper o processo normal de evolução durante vários séculos, e constituir um intervalo de barbárie. Isto já acontece onde impera a utopia marxista. Mas uma formação de sentido predominantemente técnico-científico, como a que caracteriza os Estados Unidos, pode gerar um retrocesso da cultura espiritual, acarretando um aumento considerável da dissociação psíquica.
O homem não goza de saúde só mediante a higiene e o bem-estar, pois, se assim fosse, as pessoas mais ricas e esclarecidas seriam também as mais sadias. Mas não é isto o que acontece, quando se trata das neuroses, muito pelo contrário. O desenraizamento e a ruptura com a tradição neurotizam as massas e as preparam para a histeria coletiva. Esta última exige terapia coletiva, que consiste na privação da liberdade e na implantação do terror. Por isso, onde impera o materialismo racionalista, os estados transformam-se gradativamente menos em prisões do que em asilos de loucos. No que precede, tentei mostrar em que espécie de matriz, a figura de Cristo foi recebida ao longo dos séculos. Se não houvesse uma afinidade, magneto, entre a figura do Redentor e certos conteúdos do inconsciente, jamais uma mente humana teria podido enxergar a luz em Cristo e abraçá-la com toda a intensidade do coração. O elo entre os dois é o arquétipo do homem-deus. De um lado, este tornou-se realidade histórica em Cristo, e, de outro, domina a alma na sua condição de existente eterno, como totalidade superior, o si mesmo. O homem-deus, como o sacerdote da visão de Zósimo, é um Kyrios tan pneumaton, isto é, não apenas um senhor dos espíritos, mas também um senhor que domina os espíritos malignos, aspecto este que constitui um significado essencial do cristão. O símbolo não canônico do peixe conduziu-nos à matriz psíquica e, com isto, à esfera das coisas experimentáveis onde os arquétipos incognoscíveis vivem e atuam, trocam de nome e de roupagem, numa sucessão infinita. Graças a esta troca, eles descrevem, como que deambulando em torno de um centro, sua natureza jamais contemplada. O lepis, pedra filosofal, que significa o Deus feito homem ou o homem feito Deus, tem 1000 nomes. Não é Cristo, mas seu paralelo, isto é, aquilo que o dogma designa como Cristo no âmbito do sujeito. Por isso, a alquimia nos proporciona uma ideia clara daquilo que Cristo significa ao nível da experiência subjetiva e dos véus de natureza ao mesmo tempo luminosa e ilusória, sob os quais se experimenta sua presença viva e atuante, e seu caráter inapreensível e transcendente. Poderíamos mostrar que o mesmo ocorre na psicologia do indivíduo moderno, como o fiz na segunda parte do meu livro Psicologia e Alchimia, só que esta última tarefa é muito mais exigente e complicada, implicando uma multidão de dados biográficos individuais com os quais se poderiam encher volumes inteiros. Um empreendimento desta natureza estaria acima de minhas forças. Por isto, eu me contento em ter colocado alguns fundamentos teóricos e históricos para este trabalho do futuro. Resumindo, gostaria de frisar, mais uma vez, que o símbolo do peixe constitui uma representação espontânea da figura do Cristo do Evangelho e também um sintoma que mostra de que modo e com que significado ele foi assumido pelo inconsciente. Sob este aspecto, a alegoria patrística da captura do Leviatã, a cruz entendida como anzol e o Cristo preso a ela como isca, é sumamente característica. Capturou-se um conteúdo, peixe, do fundo do inconsciente, mar, que ficou preso à figura de Cristo. Daí provém, provavelmente, a expressão característica de Agostinho, de profundo levatus, tirado das profundezas, que se aplica ao peixe. E também a Cristo.
A figura do peixe surge das profundezas do inconsciente, ao encontro de Cristo, e quando Cristo era invocado como Ichthys, peixe, tal designação dizia respeito àquilo que fora arrancado das profundezas do inconsciente. O símbolo do peixe representa, portanto, uma ponte entre a figura histórica de Cristo e a natureza psíquica do homem na qual repousa o arquétipo do Redentor. Por esta via, Cristo se converteu na experiência interna, no Cristo em nós. Como acabo de mostrar, o simbolismo do peixe na alquimia conduz em linha reta ao Lepis Philosophorum, pedra filosofal, ao Salvator, Servator e Deus terrenos, Salvador, Conservador, Deus terreno, ou seja, psicologicamente falando, ao si mesmo. Assim surge um novo símbolo, em lugar do peixe, ou seja, um conceito psicológico da totalidade do homem. Do mesmo modo que o peixe significa mais ou menos o Cristo, assim também o si mesmo significa a divindade. Mas se trata de correspondência e experiência interior, de uma recepção de Cristo na matriz psíquica ou de uma nova realização do Filho de Deus, não mais sob um simbolismo teriomórfico e sim sob um simbolismo conceitual, filosófico. Desse modo se expressa claramente uma tomada de consciência, ao invés de um peixe mudo e inconsciente.